especialista em Enneagrama, faz tanto atendimentos individuais como também em grupo e também faz treinamentos também com empresas relacionadas à parte de comportamentos. Então, Júlia, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o convite para participar dessa live. Oi, gente, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a Dominos, né? Um abraço para a Carla pelo convite. Já tem uma parceria já há algum tempo. E eu concordo com você. Eu acho que é um tema... Quem já me acompanha sabe que é um tema que realmente me chama muito a atenção. Por mim mesmo, pelas pessoas que eu acompanho, nas empresas, nos atendimentos. Eu acho que a gestão das emoções é um tema, assim, que a gente devia ter desde criança, né? Devia acompanhar a nossa vida e realmente é um prazer poder contribuir um pouquinho que seja com cada um de vocês. Então, a gestão das emoções, a primeira coisa que a gente precisa compreender na gestão das emoções é que no momento em que eu quero aprender técnicas, aprender estratégias para gerir melhor as minhas emoções, eu preciso me colocar como protagonista da minha própria vida. Então, a primeira dica que eu dou parou essa história de que a Carol me irrita, a Carol me deixa com medo, a Carol me deixa triste. Parou com isso, né? Então, assim, eu é que me irrito com a Carol, eu é que me entristeço com a Carol. Então, no momento em que eu me coloco como sujeito da frase, aí é que eu posso começar a pensar em gestão das emoções. Então, eu sempre falo, sabe, Carol, no começo dos trabalhos de gestão das emoções, isso, porque as pessoas ainda ficam num movimento muito secundário, né? Muito Culpar o outro, né? de culpar o outro, de justificar, às vezes, mas qualquer pessoa faria isso no meu lugar, Júlia. E a primeira coisa sou eu, é o que é que eu quero fazer na minha vida com as minhas. A emoção é minha, quem tem que dar conta sou eu. Se eu fico com raiva da Carol por algum motivo, eu é que tenho que resolver. Porque se a Carol não mudar, e aí eu vou viver com raiva porque o outro não quis mudar, então eu estou muito à mercê do outro, né? Então acho que esse seria o primeiro ponto, tá? Em relação à gestão das emoções, primeiro é importante falar quais são essas emoções que nós estamos falando. Existem as emoções que nós consideramos as emoções básicas, universais. É como se tudo começasse delas, certo? Lógico que existem vários desmembramentos, mas as universais, as primárias, são as 6 que eu vou dizer. E quando eu digo universais, significa que todos nós sentimos, ou pelo menos deveríamos sentir. Então, as 6 emoções que eu vou listar aqui para vocês, se vocês me disserem, Júlia, não, eu não sinto isso. Então, a gente precisa dar uma olhada com mais atenção para isso. Porque todas essas 6 emoções, elas são importantes, elas possuem uma função em nossa vida, uma função adaptativa, tá? E o que vai dizer se ela está saudável ou não, aí são outros pontos que eu vou apresentar depois. Mas todas essas 6 emoções é importante que nós sintamos, tá? Então, vou falar as 6, aí se o pessoal quiser ir comentando quem não sente ou o que sente, tá certo? Porque é muito importante vocês fazerem esse exercício de autoobservação. Então, as 6 emoções que todos nós precisamos acessar, nos conectar, raiva. É importante que a gente sinta raiva. Algumas pessoas dizem, Júlia, mas o que é que eu vou fazer com a raiva na minha vida? Eu não quero raiva. Eu não estou dizendo para você viver com raiva, para você ter picos de raiva muito intensos. Mas a raiva, gente, ela tem uma função de nos levar para a ação. De colocar, por exemplo, limites em alguns relacionamentos que não estão nos fazendo bem. Então, a raiva, ela pode sim ser uma coisa boa, bacana para a sua vida. Digamos, o meu quarto tá uma bagunça, me irritei, eu não aguento mais esse quarto bagunçado. Aí eu me aproprio de uma energia, né, de uma irritação que eu vou arrumar esse quarto. Ou de repente eu estou num relacionamento que não está me fazendo bem, que eu preciso colocar alguns limites, algumas bordas, e isso me irrita e eu digo, olha, vamos conversar. Agora, mais uma vez, eu não estou dizendo para você ir lá, gritar, bater, espancar, né? O que você vai fazer com a raiva é uma coisa que a gente vai conversar depois. Mas a raiva é importante, sim,
que a gente conecte, tá? É uma energia de ação, tá? Bacana. E aí Bacana. existem... Oi, pode falar, Carol. Não, bacana você ter comentado isso, porque muitas pessoas... Existe esse mito, né, de que não é bom sentir raiva, né? E a raiva, ela serve até mesmo para poder a gente se proteger. E desde a Perfeito. infância a gente sente raiva. Vai tirar uma madeira de um bebê para ver se ele não fica com raiva, né? Pronto, ótimo exemplo, né? Tipo assim, é o quê? É meu alimento, né? Eu tô com raiva porque você está me causando uma situação de injustiça. Aí eu vou lá e me Uhum. posiciono. Agora, se ele vai ter um comportamento socialmente adequado ou não, aí isso é outra história. Mas a Sim. raiva em si, ela pode nos ajudar em muita coisa, né? E aí, então a raiva é a primeira que é importante que a gente sinta. Então já vão pensando se vocês se conectam ou não. Porque, Carol, eu conheço pessoas de 40, 45 anos que dizem que nunca sentiram raiva na vida. Ah, São conheço as também. personalidades que se desconectam. E não Uhum. necessariamente isso é uma coisa boa, tá? Sim. Ok, a raiva. O segundo ponto é o medo. Certo? O medo é uma das 6 emoções universais que todos nós sentimos, ou pelo menos deveríamos sentir. E ele também tem uma função muito importante na nossa vida. Ele tem uma função adaptativa também. O medo, ele nos protege. É o medo que nos faz, por exemplo, gastar só o que nós temos, ou pagar o cartão de crédito em dia, para que a gente não pague juros e não seja prejudicado. É o medo que nos faz olhar para os dois lados da rua na hora de atravessar uma rua. É o medo que muitas pessoas estão... É o medo que está fazendo muitas pessoas ficarem em casa, Sim. né? Justamente por conta do problema que nós estamos vivendo, enfim. Então, o medo, ele é uma das emoções mais primárias, né? Se a gente for lá para trás, na época dos homens da caverna, que tinham medo de sair da caverna e por aí vai. Medo do sol, né? Ou medo Uhum. da lua, enfim, né? Essa conexão com a natureza, de alguns eventos da natureza, enfim, tem toda uma história do medo. E o medo, ele pode sim e deve ser acessado e causar uma função produtiva, adaptativa em nossa vida. Então, o medo já é outro que vocês já podem ir refletindo como é que eu estou conectando ou não os meus medos, né? Oi, Miguel, tudo bom? Miguel tá comentando aqui que às vezes o medo possibilita o sentido de proteção, exatamente. E é Exatamente. importante que a gente sinta medo. Às vezes eu no consultório, tô atendendo online, né? E aí os pacientes, Júlia, eu tô com muito medo. Eu digo, que bom, mas é o esperado. O estranho é que não Uhum. tá sentindo medo, né? De Sim. como é que vai ser o futuro, enfim, tá? E o Não tem... bacana em Oi. relação a. Só te interrompendo um pouquinho, o bacana em relação às emoções é que, por mais que todos tenhamos essas emoções primárias, cada um reage também de uma forma diferente, né? Por exemplo, quando a Isso. gente fala do medo, se for um assalto, tem pessoas que, por exemplo, vão querer brigar com o ladrão, ou vão se congelar, ou vão fugir, né? Cada um tem uma reação diferente mediante essas emoções. Exatamente, que é o que eu quero falar depois para vocês sobre a intensidade, a frequência, né? A permanência e o que eu faço com essa emoção, né? Então a gente já falou da raiva, já falou do medo, e vem uma outra emoção que na nossa cultura as pessoas ou sentem vergonha ou acham errado sentir, que é a tristeza, né? A tristeza também, por mais que ela doa, ela tem uma função adaptativa na nossa vida, né? Uma vez em treinamento, um aluno perguntou: doutora, para que o medo serve na minha vida? E eu sempre uso o exemplo da febre e a infecção. A Uhum. tristeza não é o problema, gente. O problema é o que está causando essa tristeza. A tristeza é como se fosse uma febre que está te sinalizando de que algo na sua vida não está legal, né? Então, é um momento de eu parar, refletir e dizer: que angústia é essa? Que tristeza é essa? Que mal-estar é esse? Que melancolia, que queda de energia é essa? Como é que está a minha vida em todas as áreas? E por aí vai. Então, às vezes, a gente briga com o inimigo errado. A Uhum. tristeza está só te sinalizando de que, de repente, você não está satisfeita com a sua profissão ou não está satisfeita com o seu relacionamento e por aí vai.
Então, pelo contrário, ela é ótima, né? A febre, né, trazendo um pouco, vamos falar sobre isso, né? A febre é um dos sintomas de que você pode estar com o vírus. Então, não é para ter raiva da febre, é para dizer, opa, febre, obrigada. Muito obrigada pela mensagem. Então, é isso. E aí, aprofundar, e mais uma vez, o que você vai fazer com a tristeza, aí são outros 500. Se você vai ignorar, se você vai ignorar a febre, será que é o indicado, né? Ou você vai ao médico, ou de repente tomar uma medicação, ou buscar a causa da infecção, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, tem sim uma função a tristeza, tá? Essas 3 são vistas como os vilões, né? Raiva, medo e tristeza. O pessoal quer chutar para eles não existirem mais, porque realmente eles doem, né? Só que não é para chutar, é para acolher e processar e ver o que é que eles estão querendo te dizer. Mas nós temos mais outras 3, que é a alegria, que também é muito importante em nossas vidas. A alegria muitas vezes é o que dá sentido, é o que faz a gente se reenergizar e se conectar que vale a pena e que tá tudo certo, né? Já dizia Roberto Carlos, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que eu vivi e vamos continuar e por aí vai, tá? Então, a alegria tem uma função, é a alegria de celebrar, é a alegria de comemorar as coisas boas que acontecem. Agora, também, se for vista por um outro lado, ela pode ser inadequada. Uma pessoa que está passando por um momento de muita dor, ter uma crise, por exemplo, de alegria, já me vem como uma fuga da realidade. Então, existem alguns mecanismos de defesa, de acordo com as personalidades, que a pessoa pode estar utilizando a alegria de uma forma não muito produtiva para a saúde mental. É uma forma de negar, uma forma de não entrar em contato, de ir para a imaginação, para acessar apenas coisas boas, porque inconscientemente eu acho que eu não dou conta de acessar tristezas. E a tristeza faz parte, né? Assim como a alegria, mas eu não posso me esconder na alegria. É o mito do Peter Pan, né? Que não quer sair da terra do nunca, não quer pagar boleto, não quer trabalhar, quer viver lá brincando e ser uma eterna criancinha, né? E os adultos não podem fazer isso. A gente deixa isso para as crianças e tem tempo determinado, né? Uma outra emoção muito importante é o amor, né? Que é considerada também uma emoção universal que todos nós sentimos, ou pelo menos deveríamos sentir, que é o amor. E aí, em relação ao amor, Carol, eu queria destacar uma coisa muito importante, porque quando a gente fala em amor, é muito comum a gente pensar em amor pelo outro ou por algo externo a mim. Só que algumas personalidades possuem muita facilidade de amar o externo, de amar uma mãe, de amar um marido, de amar um filho, de amar uma casa, mas uma dificuldade de amar a si mesma. Então é muito importante a gente compreender o amor nesse sentido mais amplo, de o quanto de amor que eu estou sentindo pelo outro, mas por mim também. Né? Algumas personalidades, né, no Eneagrama a gente vê que já possui uma dificuldade maior de amar a si mesmo ou de amar o outro, né? Enfim, porque condensa o amor mais para si. Então é importante essa reflexão. E a sexta, que eu coloco por último, porque eu noto que na nossa cultura talvez seja que as pessoas sejam menos familiarizadas. Engraçado. É o nojo. Você tem nojo, Carolzinha, de alguma coisa? Tem. Alguma coisa que diz, urgut, uma repulsa, Barata, né? inseto. Pronto. Pode ser barata, pode ser alguma coisa nesse sentido, como a Carol Comida, falou. Né? Mas também pode ser um nojo mais subjetivo, de valores, ou de comportamentos, ou de ideia. Eu tenho um nojo. Né? Às vezes a gente fala, eu tenho um nojo de gente que Repulsa, né? Repulsa, perfeito. Né? Então, o nojo, ele é diferente da raiva. A raiva é aquela coisa, né, que falta pular, é o Hulk, né? O Hulk está com raiva. Nojo é aquela coisa de, ai, sai de perto, né? Então, gente, essas são as 6 emoções básicas. Eu não sei se
pessoal tiver feito alguma pergunta, Carol, se puder olhar, porque aí eu Tem queria sim. passar para um outro ponto. Mas só revisando, para quem está chegando agora, são 6 emoções universais que todos nós sentimos, ou pelo menos deveríamos sentir, que é exatamente a raiva, a tristeza, o medo, a alegria, o amor e o nojo. Tá? Então é importante para quem quer entrar nessa linha de autoconhecimento e de gestão das emoções, já irem observando como é que essas 6 emoções estão na minha vida, tá bom? Bacana. O Bernardo Monteiro, ele perguntou se é possível que em um determinado momento não consigamos conectar com essas emoções primárias, ainda mais nesse período de incerteza que estamos vivendo. Sim, Bernardo. E é muito comum, por exemplo, algumas pessoas, eu estou notando que algumas pessoas estão negando o medo, né? Justamente para não entrar, é o que o ditado popular fala, de a ficha não caiu, né? Então, num momento de crise, as pessoas podem, por exemplo, fugir da tristeza, podem fugir da conexão com o medo, podem fugir da conexão com a raiva também, né? Então, todas essas emoções, elas podem ser negadas. Assim como algumas pessoas, por motivos de história de vida, elas estão tão machucadas que elas se negam a se conectar com o amor, por exemplo, ou amor por alguém, ou amor por si mesmo. Então, é perfeitamente comum, não é o saudável, mas é comum que a gente, em algum momento da vida, se desconecte de alguma dessas emoções primárias. E todas as outras emoções, elas vêm dessas 6. É isso que eu, né? Então, por exemplo, Júlia, eu sinto muita solidão. Então, essa solidão, ela vem de onde? Ela vem da tua tristeza, né? Júlia, eu sinto muita indignação. Essa indignação vem de onde? Da tua raiva. Então, existem algumas técnicas que eu uso muito, que é a hierarquia das emoções. Que é ver uma emoção vindo de onde cada emoção vem. Mas essas são as básicas que originam tudo. Seria mais ou menos isso. Bacana. O Marcelo falou que o medo nos propõe uma melhor análise da situação. Verdade, Perfeito. faz a gente refletir, né? Inclusive, Marcelo, o medo, ele é uma energia mental, né? A gente acha que é uma coisa do centro emocional, mas ele é do centro mental, porque é o medo do como é que vai ser isso? E se isso não der certo? E ele te ajuda, muito boa essa colocação do Marcelo, e ele te ajuda a desenvolver, inclusive, habilidades adaptativas de criar um plano B, se o A não der certo. Se no dia 30 não tiver o dinheiro do meu cartão, como é que eu vou fazer? Será que eu pego emprestado? Será que eu não pago tal conta porque os juros é menos? E vai fazendo essa adaptação que eu acho que é uma palavra mágica para o momento, né? Depois eu vou falar sobre isso. A Robertinha, ela falou: Oi, Júlia, o que dizer Oi. sobre gestão das emoções, pessoas passivas que detestam atrito, conflitos e têm medo de entrar em discussões? São tão passivas que passam ou demonstram insegurança nas atitudes. Beijo, Robertinha. Robertinha, esse tipo de personalidade, esse tipo de padrão de comportamento, geralmente, né, a gente teria que aprofundar um pouquinho mais, mas geralmente é uma desconexão com a raiva, né? São pessoas que preferem não sentir raiva para não entrar, para não se posicionar, para não entrar em combate com o outro, né? Em conflito com o outro, em falar de repente o que realmente eu penso, o que realmente eu quero, o que realmente eu sinto. E isso gera, sim, um padrão mais passivo de que, por mim tudo, né? É o que o Matuto chama de café com leite, né? Assim, café com leite, né? Por mim, ok, né? Tá tudo bem. Isso pode dar muita passiva e aí a gente não sente, as pessoas que se relacionam com essa pessoa, não sentem o pulso, né? Não sentem a energia de ação, porque a raiva, né? Eu estava explicando para o Marcelo que o medo é uma energia que estimula a mente, a raiva, ela estimula a ação. Então, algumas pessoas se desconectam da raiva porque elas criam essa estratégia por acharem que vão ter mais paz, vão ter mais harmonia com as pessoas, mas muitas vezes elas acabam se anulando. E a dica para esse padrão é o amor consigo mesmo, né? É o que eu quero, o que é importante para mim, e jogar energia prática nisso.
Bacana. Você fez essas colocações, não tem como lembrar daquele filme Divertidamente, né? Para quem não Perfeito. assistiu, acho que é até uma boa indicação, porque ele fala sobre qual o papel de cada emoção, né? Muitas vezes a gente tem medo de sentir, não quer ter tristeza, né, e tudo mais, mas ele vem falando que é importante sentir tanto a alegria, sentir a tristeza e sentir também os dois ao mesmo tempo, né? Que cada um tem a sua função para que a gente possa crescer. Perfeito. E transitar entre essas emoções, né? Não é porque Uhum. eu estive uma raiva hoje de manhã que eu não posso estar aqui feliz com vocês, né? Aí vem o quanto eu permaneço naquelas emoções, o quanto eu consigo flexibilizar e transitar entre essas emoções. Bacana. Ok? Tem mais alguma pergunta? Eu posso continuar? Pode continuar. Então, gente, é isso. Eu quero que vocês observem como é que estão essas 6 emoções na vida de vocês, tá? Todo começo de processo de gestão das emoções, é importante que a gente tenha os seguintes pontos em mente. Primeiro, quanto tempo eu permaneço na minha emoção? Júlia, eu tive uma raiva tão forte hoje de manhã que eu tenho certeza que eu vou passar 5 dias com ódio. Não é raiva, não, é ódio, né? Então, é observar o quanto tempo eu estou cristalizado, eu estou rígido. Tem aquelas pessoas, né, que vira até piada, né, que não deveria ser, mas tipo assim, lá vem a raiva ambulante. Essa menina, a cara dela é de raiva. Né? Assim, Uhum. é como se a emoção tivesse tomado conta A da definir-se, né? pessoa e virou uma máscara realmente que ela colou. Pronto, ela colou na emoção. Só que nós somos muito mais do que uma única emoção. Né? Então, o primeiro exercício é realmente a gente conseguir observar o quanto tempo, né? E tudo tem o seu momento de sentir, né? Mas assim, é importante que a gente consiga transitar. Além do tempo que eu permaneço, existe uma coisa muito importante que é a intensidade. Às vezes eu acesso uma raiva, mas ela é uma raiva muito profunda. É um ódio, né? Que nós temos aí no mundo infantil o personagem Hulk, né? Ele tem tanta raiva que ele se transforma. O corpo se transforma, ele faz coisas, né? Enfim, né? Ele muda Uhum. muito. Então, como é que está a intensidade das suas emoções? Às vezes a gente acessa uma tristeza, mas é uma tristeza tão forte que nos leva de repente a não conseguir ir trabalhar, ou não conseguir ir para o aniversário da melhor amiga, ou não conseguir ter uma vida produtiva. Né? Então, como é que está a intensidade das suas emoções? Então, eu acho que é o quanto tempo eu fico nas emoções, a intensidade, Uhum. certo? São pontos que eu preciso estar observando, né? E a frequência, sabe, Carol? Eu vi um notado muito assim que às vezes a pessoa consegue até sair, mas rapidamente volta. E rapidamente volta. E rapidamente volta. Que quem Fica olha de naquele fora, looping, né? que quem olha de fora acha que a pessoa ficou ali na raiva e cristalizou. A Manu, beijo, Manuzinha. A Manu tá perguntando dicas para transitar entre essas emoções. Eu acho que vai muito de um processo, Manu, de se permitir, né? De conseguir fazer, olhar não só pelo olhar da tristeza ou pelo olhar da raiva. E aí, quando a gente fala em inteligência emocional na literatura, que tem o Daniel Goleman, que é o papa no mundo, né? Da inteligência emocional, ele fala de que um dos pilares é essa coisa do autoconhecimento, da empatia, né, do controle do impulso, Uhum. as relações interpessoais e a automotivação. Então, eu acho que ele pode ajudar a dar algumas dicas de como olhar com outros olhos. É como se eu vestisse a máscara da raiva, então tudo eu vou olhar para a raiva. Inclusive, às vezes a gente desconta a raiva em outras pessoas que não tem nada a ver com o episódio que gerou a raiva. Então, Sim. é se abrir para o que é que eu posso aprender com essa raiva. Eu sou uma pessoa, às vezes eu sou meio doida, sabe, Carol? Mas eu aprendi que realmente eu preciso conversar com as minhas emoções. Às vezes eu me isolo, gente.
para conversar com elas. E aí eu digo assim, Raiva, vamos lá, o que é que você está querendo me dizer? Né? E aí eu vou compreendendo, eu vou acolhendo, e aí vai aliviando, e no momento em que alivia, eu dou espaço para outras emoções virem, né? Um exemplo disso, que a gente até ia falar depois, né, era, Carol? É o processo de luto. Sim. Né? E o processo de luto, existem estudos que falam de fases do luto, né? Que não necessariamente nessa ordem, ou que todas as fases precisam, a gente precisa percorrer, mas ele fala sobre a negação, né? Quando a gente perde algo ou alguém, às vezes a gente entra num processo de negação. Eu não sei se vocês já sentiram isso, ou viram alguém passar por isso, mas de repente, sei lá, perdi meu emprego e ainda não processei. Não caiu a ficha, né? Não caiu a ficha. Meu namorado terminou comigo. Não, nem parei para me conectar com essa perda ainda, porque eu ainda nem chegou aqui né? Então, assim, tem a negação, tem a negociação, e às vezes a gente envolve até Deus, né? Tipo assim, meu Deus, faça ele voltar para mim, eu vou ser uma pessoa melhor, faça o meu chefe me ligar e dizer que se arrependeu, que me quer de volta, ou então liga pro chefe, eu vou ser uma pessoa melhor, chefe, eu não vou mais me atrasar, enfim, né? A gente, é comum para um processo de luto que a gente passe pela fase de negociação. Existe uma outra fase também, que é a fase da raiva. Inclusive, novamente, a gente ainda coloca Deus no meio. É a raiva de Deus por ter me permitido, autorizado que eu passasse por esse processo de perda, né? Então, se é raiva da pessoa que fez tal coisa, é raiva do meu chefe, é raiva do vírus, é raiva da China, é raiva, faz parte do processo de luto. É natural, é comum que aconteça. Uma outra etapa no processo de luto é a depressão, no sentido de tristeza, né? Quando a ficha vai caindo, aí eu me conecto com aquela dor. Caramba, respire, eu perdi o emprego, eu perdi a pessoa, eu perdi minha liberdade, enfim. Até que vem a fase de aceitação, né? De ok, já processei, já passei pela raiva, pela negação, pela negociação, né? E ok, a gente terminou o relacionamento e superei, tô aqui já refazendo a minha vida. Por mais que se eu pudesse voltar no tempo não fosse a minha escolha, mas vem a aceitação. E essa é a teoria que a gente conhece na psicologia há anos, Carol, mas eu ouvi algumas ainda, confesso que nem aprofundei, mas que estão falando muito da gratidão como uma última etapa. De não só aceitar, mas de olhar para trás e dizer, sou grato por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei, por mais que, se eu não me engano, na constelação eles chamam de consentimento, né? Tipo assim, de sentimento. Tipo assim, acolho, recebo, entrego. Que eu consegui extrair disso daí, dessa situação. Foi importante esse relacionamento para mim, ou foi importante essa demissão, porque eu me transformei num profissional mais maduro, mais responsável, enfim. Né? Então, às vezes, uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, é que às vezes quando a gente pensa em luto, a gente pensa em perdas enormes, né? Perdi alguém, estou em luto. Não, eu posso estar em luto porque eu não estou tendo, por exemplo, ai gente, falta a palavra. Eu não estou podendo, por exemplo, sair de casa, ir para um barzinho com os meus amigos. É uma perda, né? Porque eu não estou indo para o salão me cuidar, que todo sábado eu ia e adorava, né? Eu estou em luto porque a minha rotina parece uma coisa pequena, mas pode ser encarado como luto. Pode me vir raiva, pode me vir negação no começo do processo, e mesmo assim eu vou lá no salão, ou eu vou pro barzinho com os meus amigos, né? Enfim, a gente precisa acolher mais, né? Às vezes a gente cria muitas regrinhas, a gestão das emoções não tem muita regrinha, né? Assim, eu não tenho como dar dicas de como ter uma boa gestão, assim, passo a passo, porque é tudo muito subjetivo, né? Assim, a gente tem algumas teorias, mas é importante
o mais importante é a gente se conectar e a gente honrar, eu acho que essa seria a palavra, honrar as emoções. É respeitar a minha raiva, é respeitar a minha tristeza. E o que não significa que eu vá passar o tempo inteiro nela. Eu preciso transitar nas emoções, né? Mas é mais ou menos isso. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta. A Jéssica falou assim: isolamento emocional faz muito parte da minha vida. É muito importante para entender o sentimento atual, né? Desse momento que a gente está passando. Beijo para ela. Isolamento emocional, né? Às vezes a gente precisa, algumas pessoas, né? Eu tiro assim pela minha vida social, pela minha roda de amigos, né? Quando alguns estão com problemas, tô descendo, vamos pro mundo, né? Eu particularmente já sou uma pessoa que se eu não estiver bem, eu preciso ficar só. E é interessante isso, né? Acho que meus amigos, eles já entenderam, né? Eles já e respeitam. Porque antes mas tu que não tá bem, tu vai ficar aí isolada, tô passando aí. Eu digo, me deixa. Eu preciso me energizar. E algumas Sim. pessoas precisam desse isolamento. Outras já conseguem se conectar, a olhar para si, conversando com as pessoas. Vou ali na casa da minha melhor amiga para conversar e falar. E aí, ao falar, eu me conecto com o que realmente eu estou sentindo. Então, como é rico, né? Então, eu não tenho como dar uma dica de dizer, tá triste, se isola, tá triste, vai pro mundo. Não, cada qual tem uma estratégia, né, que faça sentido. É muito questão, como você falou, né, de se observar. Eu também percebo muito esse mecanismo em mim. Quando eu tô com raiva, eu sempre falo, por favor, deixa eu pensar, deixa eu sentir essa emoção para ver se realmente faz sentido. Se eu tô com raiva realmente com motivo, deixa eu tentar entender realmente isso que está acontecendo, né? Realmente se deixar permitir, como você mesmo falou, acolher, né, o que você está passando naquele momento. Como tem outras pessoas que na raiva já foi lá e avançou na pessoa, né, no impulso. Que aí, Carol, o outro ponto que a gente precisa observar, além da intensidade, da frequência, do tempo que eu permaneço na emoção, é o meu comportamento diante da emoção. É o que eu faço com essa emoção. E é exatamente isso que a gente está conversando. Tem uma cena no filme, em um dos filmes do Hulk, que, sem ser desenho, o filme mesmo, que eu acho muito interessante, que é ele, e aí ele tem a personagem, eu não sei se ele namora ela, se ele é amigo, enfim, não sei, mas ele, por algum motivo, ele acessou a ira, ele ficou verde, e ela, como ela tem uma conexão com ele, ela vai até ele. E aí ele fica assim, ó, né? Ele naquele papel de monstro já, ele fica assim, sai de perto, sai de perto. E a mensagem que vem é tipo assim, eu não me responsabilizo por mim, sai de perto, né? E ele, talvez, o Hulk, ele, talvez não, eu percebo o personagem como um personagem que tem um nível de muita consciência, de muita clareza em relação à raiva, ao ponto de ele buscar estratégias para não acessá-la. E uma vez que ele acessa, ele faz assim para a pessoa que ele ama, sai, sai. Por quê? Porque, gente, uma outra dica que eu quero dar para vocês parou com essa coisa de mas eu estava com raiva, por isso que eu me comportei dessa forma, como se o mundo tivesse que entender. Não, gente, o mundo não tem que entender, porque a Júlia foi grosseira, né? Lógico que dependendo do nível de maturidade da relação que você tem com a pessoa, isso pode ser trabalhado. Mas assim, a emoção é sua, né? Se responsabilize por ela, gerencie ela, entenda, se conecte, identifique. Tem algumas pessoas, Carol, que adultos, eu atendo adultos, né? E assim que não se conectam, não sabem o que sentem, só conseguem falar o que pensam, não conseguem dizer o que estão sentindo. Então, não, se você está com raiva e pegar um controle de televisão e jogar na minha cabeça, você é responsável sim. A raiva é sua. Não venha dizer, mas foi a minha raiva. Pois então, faça um processo para, né, trabalhar essa sua raiva, entende? Então, a gente precisa se responsabilizar por tudo. Então, o comportamento, o que vem após essa raiva, é responsabilidade minha. Então, por isso que eu tenho que tratar bem das minhas emoções,
né? Eu não estou dizendo aqui para entrar num viés de culpa, de punição, mas é de se apropriar. A raiva é minha, eu que encontro o meu caminho de desenvolvimento para trabalhá-las, né? Eu acho isso importante também, porque às vezes a gente se coloca num papel de que estava com raiva como se tivesse vindo um espírito que se apropriou de mim Não e era fez eu, o né? que não era eu, não considero, né? E Uhum. não é bem assim, porque os relacionamentos e os... Ontem eu estava lendo uma coisa super interessante, um livro que fala sobre controle de impulsos, que é um dos pilares da inteligência emocional. E ele falou justamente isso, que as pessoas que conseguem controlar os impulsos, elas têm uma maior predisposição para serem prósperas em objetivos de médio e longo tempo e nos relacionamentos. Então, se eu consigo pensar um pouquinho antes de chamar a Carol de chata, ou se eu consigo não comer aqui o doce e furar a minha dieta, eu tendo a ter mais sucesso nos meus objetivos, né, a médio e longo prazo, e nos meus relacionamentos de todas as formas, né? Uhum. Bacana. Jacinta colocou. Não há receitas, mas algumas recomendações. Muito bom. As emoções são Isso, vividas por cada um de forma diferente. Emanuela. Exatamente. exatamente. Não tem receitas, mas tem pilares que a gente precisa, como a dica que eu dei no começo Uhum. de que você precisa se apropriar. Essa frase eu adoro, né? Não é a Carol que me irrita. Eu me irritei com a Carol. Eu sou o sujeito da frase. Então são algumas dicas que ajudam. Agora é totalmente subjetiva a forma que cada um lida com as próprias emoções, o nível de maturidade. A vida ensina muita coisa pra gente, né? E por aí vai. Sim. E querendo ou não, eu acho também que esse momento de pandemia, né, esse momento que está todo mundo mais isolado, de alguma forma está nos permitindo acessar mais essas emoções, né? Que por algum motivo a gente deixava um pouco de lado, ou acabava que por conta das tarefas diárias, né, ficava super corrido. Agora, além de estar um pouco, querendo ou não, à flor da pele, né, algumas emoções, mas também a gente está podendo ter a oportunidade de ter um tempo para poder parar e observá-las, né? Aí assim, trazendo um pouquinho para a gestão das emoções em momentos de crise, o que é que eu acho, gente? Eu acho que mais do que nunca precisamos conversar com essas emoções. Uhum. Eu agora, me preparando aqui para vir para a live, eu recebi uma mensagem de um médico que, olha, paciente perdeu o marido, como é que você me orienta? Eu pergunto para ele como ela está se sentindo, eu digo sim, né? Mas é óbvio que ela está mal, não importa, né? Escute, se Uhum. disponibilize para ouvir, né? Se mostre para essa pessoa que ela não está sozinha. Ela vai sentir dor do mesmo jeito, mas assim, é importante que a gente também abra um pouco o nosso coração para ouvir as emoções das outras pessoas e também para ouvir as nossas, né? E uma coisa que eu queria também falar é essa coisa da adaptação, né? Já eu estudei isso no colégio, não é nem na psicologia, eu estudei no colégio, né? Que Darwin já falava, que para mim está sendo assim a frase que está guiando todas as minhas reflexões nessa quarentena, que as espécies que sobrevivem não são as mais fortes e nem as mais inteligentes, são as mais adaptáveis. Então, existe um Uhum. momento, estamos em um momento mais do que nunca, gente, que nós precisamos nos adaptar. E ok, vamos acolher tudo o que está acontecendo, cada um no seu ritmo, mas caminhando para uma adaptação. Então, Júlia, a coisa, pensando em todas as emoções, a coisa que mais me deixa feliz é ir para um barzinho sexta-feira com os meus amigos. E eu não tenho mais essa felicidade. Crie outras formas de ser feliz. Crie outras experiências, se adapte, né? Eu tenho um amigo que quando Uhum. começou a quarentena, ele já diz, vamos, a gente vai fazer o nosso happy hour, acho que no primeiro final de semana. Porque isso é uma coisa muito importante para ele. No nosso primeiro final de semana hoje vai ter rap lá no Zoom, né? E você chegue na hora e não sei o quê, e faça aí alguma comidinha pra gente ver o que é que você tá comendo, pegue sua cerveja. Então, assim, se adapte. Ah, Júlia, mas a coisa que mais me relaxa, que acalma a minha raiva é o meu exercício físico diário, a minha academia. Você não está podendo ir para academia?
faça em casa, encontre uma estratégia. Então, eu acho que a palavra adaptação é assim, a palavra da vez. Assim, precisamos sentir todas essas emoções e como nos adaptarmos, né? Ai, Júlia, mas eu não tô perto da pessoa que eu amo. Tivemos aí o Dia das Mães, né? Quantas pessoas não devem ter sentido isso, né? Essa vontade de estar pertinho e por amor, né? Que foi muito falado nas mídias. Por amor eu não estarei com a minha mãe. Então, pensar em outras formas adaptativas de demonstrar esse amor para a mãe, né? Ou de sentir, de curtir a mãe, né? Então, acho que a palavra adaptação para as emoções também cai muito bem, né? Não só, Júlia, estou com muito medo. É para estar com medo mesmo. É para estar com medo. Eu não estou dizendo que é para estar em pânico. Aí vem aquele pilar da intensidade. Estou com medo. Sim. Para que serve o medo, como o Marcelo, né, comentou? Para me fazer pensar, planejar, analisar. Então, tá com medo? Não é para entrar em pânico. O medo é para te fazer pensar o que é que você vai fazer com esse perigo. Ah, então você vai agora fazer supermercado através de aplicativo, você não vai mais no supermercado. Ah, então você não vai mais fazer o seu Cooper na beira-mar, você vai de repente contratar um personal ou fazer um exercício nessas aulas de vídeo ou em casa. Então, o medo é para te ajudar a se adaptar e não para entrar em pânico, porque isso só vai piorar. Aí você vai para o outro lado da emoção, né? Exatamente. A Cida que falou, estamos vivendo em um momento para pôr em prática a nossa empatia. Concordo, Cida. Eu Empatia acho tanto conosco quanto com os demais, né? perfeitamente. Eu acho que é um momento que você está ali livre. Manda uma mensagem para alguém. Oi, amiga, como é que você está? Agora, verdadeiramente, né? Se disponibilizando. E tá 10 minutinhos parado também. Como é que eu estou me sentindo? Como é que está sendo? Né? Nem todo mundo tem a oportunidade maravilhosa de poder fazer uma terapia ou poder fazer um workshop, um curso. Então, assim, são pequenos exercícios no dia a dia para quem não tem a oportunidade de ser acompanhado por um profissional. São técnicas que, como é que eu estou me sentindo? Como é que está sendo tudo isso para mim? Né? É importante a gente se conectar com as nossas e com as emoções das outras pessoas, né? Não tem como ser sozinho, né? Bacana. A Emanuela colocou assim, poderia dizer o que seria racionalizar um pouco as emoções? Manu, eu escuto muito quando as pessoas falam assim, ai, eu tenho que ser mais racional, eu escuto muito isso como uma crítica para o campo emocional. Como se, por exemplo, eu fazer um movimento em nome do amor fosse errado e eu tenho que ser mais racional, né? Eu ri tanto ontem, só um parênteses, eu tenho uma blogueira que eu sigo que eu acho ela muito engraçada, eu adoro. E ela não é daqui não, de Fortaleza. E aí ela fez uma homenagem para o marido nos stories dela, um elogio de um prato que ele tinha feito. E aí ela pegou e depois voltou dizendo que tinha bloqueado ele, porque senão ele ia se achar e que ela tinha que ser, né, mais... Então, assim, ela foi espontânea, ela foi em nome da admiração, do amor, e depois foi lá e bloqueou para ele não ver a, a demonstração, né? Declaração, né? Então, assim, às vezes a pessoa diz assim, seja mais racional, como se fosse assim, seja mais frio, seja mais... eu já não vejo assim. Eu vejo assim que eu entendo que são inteligências diferentes. Todos nós temos a inteligência mental, a inteligência emocional e a inteligência prática. Alguns possuem uma bem mais forte do que as outras, né? Então, o que é que eu entendo sobre isso que a Manu está trazendo? Eu entendo que a gente precisa sim se conectar com as emoções, mas de uma forma é como se fosse um mix de praticidade, de encaixar numa intensidade adequada, né? Estou com saudade do meu namorado, vou quebrar a quarentena, atravessar, sei lá quantos quilômetros para encontrá-lo? Calma, será que é o mais adequado? Aí eu acho que é racionalizar as emoções, racionalizar de repente o amor que eu sinto por ele, a saudade que eu sinto por ele e dizer, calma aí, vamos lá. Será que esse comportamento é o mais adequado? Será que a gente não pode ter uma outra forma de matar a saudade? Será que não dá para controlar o impulso de me jogar no carro e ir atrás do meu namorado, né? Então, assim, será que não é perigoso eu ir, né? Então, eu acho que seria mais nesse viés
de trazer um pouco de análise. Não é deixar de sentir o amor e a saudade, é trazer um pouquinho de análise para os sentimentos. Manu, não sei se ajudou a resposta, se é mais ou menos isso que você queria saber. Mas eu Ela vejo disse que é dessa isso forma. mesmo. É trazer um pouco um olhar mais analítico, né? Não é frio. Uhum. Os mentais, gente, não são frios. Eles são mais analíticos, né? Assim, eles conseguem ponderar mais. Eles não são tão quentes no movimento de se jogarem, né, nas emoções, né? Eles conseguem ponderar mais. Agora, não significa que você vai parar de sentir. Esse não é o objetivo, né? Então, Uhum. eu vejo dessa forma. Muito bem. Pessoal, mais alguma dúvida? Muita Muito coisa, boas né? colocações, viu, Júlia? Obrigada. O Marcelo falando aqui que a adaptação está sendo a principal palavra. Eu acho, Marcelo, assim, Uhum. eu acho que a adaptação é uma palavra que a gente deve acordar e pensar todos os dias em como é que eu posso me adaptar para continuar sentindo a alegria, como é que eu posso me adaptar para continuar sentindo o medo sem que ele domine a minha vida e por aí vai. Eu acho que por questões de sobrevivência mesmo, né? Se eu tenho Uhum. necessidades, eu preciso olhar para as minhas necessidades e criar estratégias novas de satisfazê-las, né? Então, se eu tenho necessidade de estar com os meus amigos, eu preciso criar novas estratégias, né? Se eu preciso estar com a minha Uhum. mãe no Dia das Mães, como é que você se adaptou? E por aí vai, né? E uma outra coisa, Carol, assim, só pra gente fechar, que eu acho muito importante, é a expectativa de futuro. Eu acho que a gente não pode se desconectar delas, porque existem vários estudos que falam, né, que até em campos de concentração, que o que gera o movimento, né, é achar que lá na frente, né, eu posso conseguir. Tem até um exemplo de relacionamento, uma vez uma amiga que é psicóloga falou, o que segura os relacionamentos é a expectativa de futuro. Você pode até Uhum. estar bem, mas se você não tem mais expectativa de futuro, de lá na frente, fica um namoro meio sem sentido. Então, eu acho que nós precisamos resgatar esse sentido do amanhã, né? De o que é que eu vou fazer depois que tudo isso passar, como é que eu vou reencontrar os meus amigos, as minhas, né, os meus familiares e por aí vai. Eu acho que a gente não pode se desconectar dessa esperança, né? Do que estar por vir no viés positivo. Uhum. Muito, muito bom mesmo. Como você falou, né? Não existem emoções boas ou ruins. Só Não. aquelas que são mais agradáveis, né, para alguns, desagradáveis para os outros, mas de maneira geral, todos nós precisamos dessas emoções, né? Como você falou, para nos proteger, para que a gente possa analisar melhor a situação, enfim. Muito É, obrigada mesmo, Júlia. E aí, só um parênteses, essa questão de ser prazeroso ou não. Algumas pessoas, Uhum. por exemplo, gostam de sentir tristeza. Sentem um Sim. certo prazer nisso. Então, não existe regra, gente. Se existisse, eu passaria aqui para vocês. Mas não existe. O que existe realmente é um trabalho árduo de autoobservação, de o que é que me ocasionou isso, como que outras estratégias eu posso utilizar para gerenciar melhor e por aí vai. Ok, Carol, muitíssimo obrigada pelo convite. Um abraço para Carla, para o Miguel, para todo mundo aí da Dominus. E o que vocês precisarem, estamos aqui. Tá ok. Obrigada, viu, Júlia? Pessoal, quem não conseguiu fazer uma pergunta ou vai se lembrando durante a gente encerrar aqui a nossa live, pode perguntar depois que a gente entra em contato, tá bom? Pronto. Tá bom, Muito gente. Um obrigada, Júlia, beijo. e parabéns. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.